Glória a Deus, aleluia. Queridos, a paz do Senhor Jesus, presbítero Sérgio Moreno, estamos dando início a nosso quarto trimestre da Escola Bíblica Dominical. Hoje vamos dar início, a essas 14 lições desse quarto trimestre. E eu quero convidar já desde agora você a compartilhar, a divulgar, a propagar a palavra do Senhor. Estamos em um tema propício, para apregoar a palavra de Deus. Qual o tema desse quarto trimestre? Até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Jesus Cristo. Então vamos entender dentro deste quarto trimestre, a qual nós temos por comentarista da lição o pastor Wagner Gabi, que creio eu, Deus mais uma vez usando os servos dele para nos instruir. E nós vamos ver qual é a comissão aqui deixada por Jesus, qual é o papel da igreja, o que é destinado à igreja, e nós vamos entender deste contexto, falando sobre missão, falando sobre evangelismo, e a própria revista vai nos trazer um alerta sobre missão e o papel da igreja. Então nós vamos tratar nesta aula de número 1, que tem por tema a grande comissão, um enfoque etnocêntrico. O texto áureo da lição diz assim: e disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo de número 15. Nós vamos dentro deste texto áureo, Marcos capítulo 16, versículo 15, a qual a igreja é conhecida da igreja, é uma passagem importante nas escrituras cristãs que registra uma das últimas instruções de Jesus aos seus discípulos antes da sua ascensão aos céus. Nós vamos explorar o texto com um estudo mais profundo, considerando as raízes gregas e os comentários de alguns escritores cristãos. Então, nós vamos ver dentro deste texto um mandamento de Jesus, uma ordenança de Jesus Cristo, um mandado do próprio Jesus aos discípulos, hoje a igreja, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura, ou seja, sem exceção. O comentário de Agostinho de Hipona, de 354 a 430 depois de Cristo, Agostinho enfatiza a importância da obediência dos discípulos na grande comissão de Jesus. Ele via a missão de pregar o evangelho como uma responsabilidade de todos os cristãos, não apenas dos apóstolos. Agostinho acreditava que a proclamação do evangelho era essencial para a expansão da fé cristã. Cristóstomo vai dizer que, e destaca a universalidade da mensagem do Evangelho, enfatizando que não importa a origem étnica, cultural ou social das pessoas, todos deveriam ouvir as boas novas da salvação em Cristo. E ele também incentivava os discípulos a viverem de maneira coerente com a mensagem que estava pregando. Então nós vamos ver dentro desse comentário que não há uma acepção, não há um restringimento, não há sequer meia sombra de dúvida, destacando quem deveria receber o evangelho, a palavra de Deus. Deus, próprio Jesus deixa claro que a todos. É uma instrução de Jesus dos seus discípulos para proclamar o evangelho a
toda criatura, destacando a universalidade da mensagem e a responsabilidade dos cristãos de compartilhar com o mundo a mensagem de Deus. Então é papel da igreja, de antemão, entendemos que é uma ordenança de Cristo, não é uma ordenança da sua liderança pastoral, não é uma ordenança da sua liderança no setor de missões, mas é uma ordenança direta do próprio Cristo Jesus. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A verdade prática, a ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do evangelho no mundo. Então, é uma ordem imperativa. E aqui, um renomado teólogo britânico, John Stott, ele enfatiza que a ordem de Jesus não era apenas uma sugestão, mas um mandamento imperativo. Ele observou que a universalidade da pregação do evangelho não se limitava a um grupo específico de pessoas ou a uma religião, né? Ou a uma região geográfica, mas deveria alcançar todos os seres humanos, independente da sua cultura, língua e nacionalidade. John Piper destaca o seguinte, que a ordem de Jesus reflete o desejo de Deus pela glória de seu nome em todas as nações. Ele argumentou que a obediência é a essa ordem uma resposta ao chamado de Deus para a sua graça e salvação, que sejam conhecidas por todas as pessoas. Então, é para que o nome dele seja glorificado, mas que também para que haja a remissão dos pecados e a salvação das almas. É uma obrigação, é um dever, é um mandado de Cristo para a igreja pregar a palavra de Deus. Nós saímos de uma lição, de um trimestre abençoado, tratando de como a igreja deve viver em um mundo dominado pelo império da Babilônia, ou um mundo dominado pelo pecado, pela apostasia, né? E hoje, nós costumamos dizer que nós estamos vivendo uma geração, né? E alguns professores vai destacar isso, que nós estamos pregando mais para crente do que para os descrentes, mas a mensagem é para pregar para todos e principalmente para aqueles que não conhecem o evangelho, que não conhecem a palavra de Deus. Texto bíblico para leitura, Mateus, capítulo de número 28, versículo 19 e versículo 20, né? 19 e 20, e Marcos, capítulo 15, versículo 16 ao 18. Mateus 28, 19 e 20 diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Marcos 16, versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem, e em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É Cristo que está falando, é Jesus que está dando esta ordenança, né, para a igreja dele. Nesse trimestre, queridos, nós vamos estudar a respeito da obra missionária, né? E é um convite a refletir sobre o imperativo de nosso Senhor Jesus para pregar o evangelho a toda criatura. Por isso, nesta primeira lição, nosso propósito é esclarecer a respeito da grande comissão,
né, conceituar e desenvolver os temas das missões transculturais e apresentar uma visão global da mensagem do Evangelho no mundo. Veremos que missão é uma ordem divina e que Deus conta com cada crente para dizer sim à obra que ele iniciou por intermédio de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Então ele começa esta obra através do seu Filho, né? E deixa agora para a igreja, deixa para nós continuarmos, né? E é interessante que Jesus ele vai dizer, ó, se creres, farão as obras maiores do que eu faço. Que obras são essas, né? Entendemos que dentro do ministério de Jesus, Jesus teve um curto ministério de 3 anos e meio ali, por ali, na região da Galileia, né? De Jerusalém, de Belém, Judeia, toda aquela situação ali, durante 3 anos e meio. E Jesus está dizendo, ó, se creres, farão as obras maiores do que eu faço. Ou seja, o evangelho será pregado a todas as nações, até os confins da terra, até lugar que Jesus não pôde ir, lugar que eu e você está aqui hoje não pode ser alcançado pelo próprio Jesus. A igreja foi alcançada através dos discípulos, através da comissão que tem se estendido e continua através da minha e da tua vida hoje. Esta grande comissão de pregar o evangelho, de levar a palavra, de fazer a obra do Senhor. A introdução apresenta um importante tema cristão, a obra missionária, com base na grande comissão de Jesus. A grande comissão é encontrada nos evangelhos de Mateus 28, 18 e 20, Marcos 16, 15. Em Mateus, Jesus diz, portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E uma fonte revelante é o livro do evangelista, né? Do evangelismo, que nós precisamos entender. Aqui nós vemos Parker dizer o seguinte, a importância da evangelização à luz das Escrituras. Parker discute a grande comissão, é um chamado inegável para todos os crentes compartilharem a mensagem do evangelho. A palavra missões em português tem a sua raiz etimológica no latim missio, que significa envio. No entanto, a palavra grega que se relaciona com missões é apóstole, que se refere ao envio com um propósito específico. A palavra hebraica relacionada pode ser charlak, que também significa enviar. A raiz grega apostolé é significativa porque Jesus chamou seus discípulos para serem apóstolos, enviados para espalhar as suas missões ou a sua mensagem. É o papel da igreja. Missões transculturais, né, de Jarvis Hegel. Este é um livro que é indicado, você que gosta de missão, quer fazer missão, leia. Este livro oferece uma visão abrangente das missões transculturais, abordando temas como contextualização e desafios culturais na evangelização, perspectivas no movimento cristão mundial, né? Um livro que explora várias perspectivas sobre missões e o evangelho em todo o mundo. Então perceba, irmãos, que a obra missionária é central no cristianismo. Não pode existir cristianismo se não tiver obra missionária. Não pode existir igreja se não for através da grande comissão. A obra missionária é central no cristianismo, fundamentada na grande comissão de Jesus, na compreensão das raízes gregas e hebraicas da palavra missões. Muitos escritores cristãos têm abordado este tema, fomentando, né, e fornecendo valiosos para os nossos dias. São para os crentes que desejam responder ao chamado divino de espalhar o evangelho pelo mundo. Então, é para nós que queremos, que tem a sede, que tem um desejo de evangelizar, de pregar a palavra, de fazer a obra do Senhor. Ela é composta, é uma missão da igreja, é um dever da igreja levar a palavra de Deus. A palavra-chave desta lição é etnia.
etnia desempenha um papel fundamental na compreensão da diversidade cultural e ética nas Escrituras e na missão cristã, né? Explorando profundamente este conceito, começando com a definição, a raiz da palavra e o que a Bíblia, né, e escritores cristãos têm a dizer sobre etnia. A palavra etnia se refere a um grupo de pessoas que compartilham uma identidade cultural comum, incluindo características como idioma, religião, história, costumes e valores. É importante destacar que a etnia não se limita apenas a diferenças raciais, mas abrange toda a gama de diversidade cultural encontrada entre os seres humanos. A palavra etnia tem origem no grego etnos, né? E esta palavra grega é usada nas Escrituras e é de onde derivam termos relacionados com etnologia e etnográfico. No contexto bíblico, etnos é frequentemente traduzido como nação ou povo e se refere a grupos culturais e étnicos distintos. Então, entendemos que dentro desta etnia, né, são povos, são nações e que nós vamos, né, levar a palavra de Deus. No dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, o Espírito Santo capacitou os discípulos a falar em línguas e pessoas de diferentes etnias, Atos 2, presentes em Jerusalém, ouviam a mensagem do Evangelho em suas próprias línguas. Isso simboliza a universalidade do Evangelho, a sua capacidade de transcender barreiras culturais. John Stott, ele diz o seguinte: Cristo não chama apenas indivíduos para si, ele chama pessoas de todas as raças e etnias para formar uma comunidade global que o adora e serve. O nosso querido, né, que já descansa no Senhor, Billy Graham, ele diz o seguinte: o Evangelho não é uma mensagem de uma cultura para outra, é uma mensagem que transcende todas as culturas. E o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus, Gálatas 3:28. Isso enfatiza a unidade em Cristo, além das diversões, das divisões étnicas. Cristo une tudo. Cristo é o centro de tudo. Cristo é a base de tudo. Cristo se resume em todas as nações, sem acepção de pessoas. A grande comissão, toda autoridade, fazei discípulos a todas as nações, batizando em nome, ensinando-os o fim do mundo, estou convosco, né? Então nós vamos ver que Cristo, ele estará com a igreja até os últimos dias, fortalecendo, renovando e dando força para a igreja dele permanecer fazendo aquilo que foi chamada para fazer, que é pregar o evangelho, que é pregar a palavra, que é pregar o reino dos céus a toda criatura. Tópico de número 1, a grande comissão. O que é a grande comissão? É o mandamento do Senhor para a sua igreja, né? Proclamar o evangelho a todas as nações. E esse mandamento tem rastros no Antigo Testamento, Isaías 45:22, Gênesis 12, versículo 3, e está fundamentado no Novo, Mateus 9:37, 38, 28, 19. Desta forma, a grande comissão pode ser melhor compreendida como uma ordem pós-ressurreição de Jesus Cristo, dada aos seus discípulos. Mateus 28:18. A grande comissão é um mandamento central no cristianismo, dado por Jesus aos seus discípulos após a sua ressurreição. A base bíblica da grande comissão pode ser encontrada em várias passagens, sendo a mais conhecida, Mateus 18, versículo 20. Né? Então, esta é a grande comissão. A grande comissão é o mandamento de Jesus para a sua igreja. O que é a grande comissão?
é o mandamento de Jesus para a sua igreja, né? A sua base bíblica é importante, né? É importante nós destacarmos que Jesus deixou um mandado para aqueles que servem a ele: ide, pregai o evangelho a toda a criatura. A respeito desta grande comissão, ou dela, James Hudson Taylor, um missionário inglês na China, por 51 anos diz: a grande comissão não é uma opção a ser considerada, é um mandamento a ser obedecido. Então a grande comissão, né, não é uma opção a ser considerada. Eu vou considerar, né, eu vou pensar se eu prego, eu vou pensar se eu evangelizo, eu vou pensar se eu faço missão. Não, é um mandamento a ser obedecido. É ordem de Cristo, é uma ordem imperativa do próprio Senhor Jesus, né? Isso, nesta perspectiva, Taylor ainda destaca a seriedade do chamado missionário na tradição cristã e a centralidade da missão global na vida da igreja. A palavra comissão em português tem origem latinas relacionada à ideia de uma tarefa confiada. No contexto grego do Novo Testamento, a palavra-chave associada a essa comissão é mateteu, né, que significa fazer discípulos. A tópico de número 2, a questão cultural, né? O ide de Jesus, que significa também atravessar fronteiras, e neste caso, anunciar o evangelho em uma cultura diferente, é o grande desafio da obra missionária. Hoje, o grande desafio da obra missionária é, ao longo, né, não devemos desprezar a cultura de um povo a quem pretendemos evangelizar, nem infringir ou impregnar-lhes, né, a nossa. Ou seja, eu não posso chegar em outro país, em outra nação e querer impregnar, colocar nesta nação, neste país, a minha cultura. O evangelho é para ser pregado a toda criatura, em todos os lugares, mas eu não posso desprezar a cultura do país vizinho e querer achar que é a minha cultura que acerta, é a minha cultura que está correta, né? 1 Coríntios 1, versículo 1 e 2, entretanto, a cultura de um povo deve ser avaliada e provada pelas Escrituras. É à luz das Escrituras que ela vai ser avaliada e provada. Se por um lado a cultura é rica em beleza, bondade, pois o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, bom e amoroso. Por outro, em consequência da queda, ela foi manchada pelo pecado e em parte dominada por ações demoníacas. Portanto, estejamos prontos a pregar o evangelho além de nossas fronteiras. Preparemo-nos para este desafio. Então nós vamos encarar inúmeros desafios. A questão cultural, irmãos, né, na obra missionária é um tema crucial que exige uma compreensão profunda e sensível, né, da interação entre a fé cristã e as culturas nas quais os missionários estão inseridos, né? Nós precisamos analisar cada cultura, cada questão, né, com base em princípios bíblicos e considerando a abordagem missiológica, né? Missiológica. Essa abordagem missiológica, dentro desta contextualização, a missiologia moderna enfatiza a importância da contextualização, que envolve apresentar o evangelho, né, de maneira relevante e compreensível para a cultura local. Isso não compromete a verdade cristã, mas adapta sua apresentação para que as pessoas de diferentes culturas possam entender e responder ao evangelho. Aleluia. Né? Dentro dessa rejeição do sincretismo,
Embora seja importante respeitar a cultura local, não se deve cair no sincretismo, que é a mistura de crenças religiosas. A fé cristã não pode ser diluída para acomodar crenças contrárias às Escrituras, mas deve desafiar e transformar aspectos culturais que estejam em desacordo com o Evangelho. Dentro desta abordagem também nós temos a abordagem equilibrada. A abordagem correta na obra missionária é encontrar um equilíbrio entre respeitar a cultura local e proclamar o Evangelho inalterado, e isso envolve valorizar aspectos positivos da cultura que estão alinhados com os princípios cristãos, como valores familiares e éticos, desafiar aspectos culturais que perpetuam o pecado e a injustiça, como práticas idólatras ou idolátricas ou discriminação, apresentar o Evangelho de forma contextualizada, usando metáforas e linguagem que foram, sentido para o público-alvo. Então, focar na transformação do coração e na reconciliação com Deus, permitindo que o Espírito Santo opere na vida das pessoas. Então, vamos ver que dentro desta questão cultural do ID do Senhor, nós vamos encontrar inúmeros desafios. E esses desafios não é que nós temos que mudar de completo a cultura daquela localidade, mas analisar dentro da Bíblia o que é e o que não é correto e mostrar para aquele povo o que a palavra de Deus traz para essas culturas. A ordem de fazer discípulos em todas as nações. A ordem de fazer discípulos em todas as nações, a palavra nação é a tradução do termo etnos, que se refere a grupos étnicos e não primariamente a países. Um país é uma nação politicamente definida. Já a etnia é um povo culturalmente definido, com uma língua e uma cultura própria. De acordo com alguns missiólogos, há no mundo 24 mil etnias. Quase a metade deste total ainda não foi evangelizada. Será que isso não nos comove? Há milhões de pessoas que ainda não ouviram o Evangelho de Cristo. E de Cristo é urgente e imperioso o clamor do apóstolo Paulo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho não onde Cristo já foi anunciado. Romanos 15, versículo 20. Então, é muito grande ainda, nos dias de hoje, o número de pessoas, de etnias, que não ouviram falar do Evangelho. E a grande comissão, com o seu mandado de fazer discípulo em todas as nações, é um imperativo central no cristianismo. Dentro do aspecto bíblico, a base bíblica da grande comissão é encontrada em Mateus, a qual nós já lemos, 28, 18, onde Jesus ordena que os seus discípulos vão e façam discípulo em todas as nações. Dentro do aspecto histórico, a história da missão cristã demonstra a diligência dos cristãos em cumprir essa ordem de Jesus. Dentro da abordagem prática, hoje, o advento da globalização e a interconexão de culturas, a obra missionária continua a ser uma prioridade. No entanto, a abordagem prática mudou para se adaptar às realidades contemporâneas. E isso, o pensamento de missiólogos e escritores cristãos sobre esta questão é profundo e inspirador. Por exemplo, o missionário Jim Elliot, que deu a vida para levar o Evangelho a um grupo de indígenas no Equador, diz: aquele que é senhor de tudo não pode ser meu senhor, senão de todas as coisas. O Senhor Jesus não pode ser meu senhor, senão em toda a área da minha vida, inclusive a missão. Então, etnias não alcançadas, uma chamada para o desafio, Isso é um livro de Ralph Winter.
Este livro explora a urgência da missão entre grupos étnicos não alcançados e apresenta estratégias para enfrentar desafios. Jason Madrick, e é um outro livro também indicado dentro deste resumo desta primeira aula, né? É uma referência valiosa para obter informações atualizadas sobre grupos étnicos e necessidades de oração em todo o mundo. Então, a ordem de fazer discípulo em todas as nações, estendida como grupo étnico distinto, é um desafio que a igreja enfrenta hoje. Um dos grandes desafios da igreja, formar discípulos, formar missionários, pregadores da palavra, que pregue a todas as nações, né? Quarto subtópico, a eficácia e os objetos da grande comissão. Qual é a eficácia? Para ser eficaz e cumprir o seu objetivo, a grande comissão deve ser executada por pessoas cheias do poder do Espírito Santo, Lucas 24:49, Atos, versículo 1 e 8, pois ele que convence a pessoa do pecado, João 16:8, regenera o pecador, Tito 3:5, e capacita o homem a confessar em Jesus como Senhor, 1 Coríntios 12:3. Neste sentido, a igreja estará pronta para atingir os seguintes objetivos da grande comissão. Qual é? Primeiro, proclamar o evangelho em palavras e ações a toda criatura. Discipular os novos convertidos, tornando-os fiéis seguidores de Cristo e integrá-los espiritual e socialmente na igreja local, a fim de que cresçam na graça e no conhecimento por intermédio da ação do Espírito Santo na sua vida, desfrutando sempre da comunhão. Então, dentro deste comentário, né, a eficácia e os objetivos da grande comissão são fundamentais para a missão da igreja e a propagação do evangelho. Analisando esses objetivos à luz da Bíblia e considerar como o poder do Espírito Santo desempenha um papel central, proclamar o evangelho a toda criatura. A base bíblica para este versículo nós lemos lá no texto áureo, Mateus 16:15, né? E isso reflete a natureza universal do evangelho, que não faz acepção de pessoas. Romanos 10:12. O Espírito Santo capacita os crentes a serem testemunhas eficazes. Atos 1:8. Convence as pessoas do pecado, tornando-as respectivas à mensagem do evangelho. Discipular os novos convertidos. Jesus instruiu os discípulos a fazerem discípulos, né? E esse discipulado, ele continua, né, integrar espiritual e social na igreja local. A igreja é uma comunidade de crentes que compartilham a fé em Cristo e buscam o crescimento espiritual e o apoio mútuo. Atos capítulo 2, 42, 47 descreve a comunhão dos primeiros cristãos. Então, é um papel da igreja, né, trazer essas qualidades dentro da área da missão, dentro da grande comissão. Missões transculturais, que é o tópico de número 2. Dentro do conceito, né? O conceito, o prefixo trans vem do latim e tem o sentido de movimento para além de, através de, né? Em linhas gerais, missões transculturais são transpor uma cultura para levar a mensagem do evangelho. E esta mensagem não pode se restringir a uma cultura somente, mas alcançar todos os quadrantes da terra, onde quer que seja uma etnia que ainda não tenha ouvido falar das boas novas. O renomado missionário, mais uma vez, falando dele, Jim Elliot, sacrificou sua vida para levar o evangelho a uma tribo indígena no Equador e afirmou: aquele que é senhor de tudo não pode ser meu senhor senão de todas as coisas, né? John Piper, né, no seu livro De Volta a Jerusalém, enfatiza a importância de levar o evangelho a lugares onde Cristo ainda não foi proclamado. Então é um papel fundamental da igreja dentro deste conceito. No contexto da grande comissão,
né? As testemunhas, enfatiza que os discípulos de Jesus não apenas proclamariam o evangelho, mas seriam testemunhas vivas de Cristo Jesus. As missões transculturais são a resposta ao mandato de Jesus, o evangelho a todas as nações e etnias, transcendendo barreiras culturais e geográficas. E este conceito é fundamentado nas Escrituras, enfatizado por escritores cristãos, né, que reflete o desejo de Deus de que todas as pessoas tenham a oportunidade de ouvir as boas novas do evangelho, né? A visão transcultural da Bíblia. Quando se fala em missões transculturais, a Bíblia Sagrada é o padrão para ser seguido. O Antigo Testamento registra a revelação de um Deus missionário em pleno, né, em pelo menos 3 ocasiões específicas. No livro de Gênesis, ele tratou com toda a humanidade e não somente com uma nação, Gênesis 3:15, 16, 11, 14 e Gênesis 12, 13. E neste sentido, missões transculturais têm esse mesmo apelo e são parte fundamental da missão da igreja, pois esta é uma exigência executiva de missões. Deus não escolheu outra instituição, por mais poderosa financeiramente que seja, para esse empreendimento. Entretanto, ele escolheu a sua igreja, estabelecendo-a na terra com a missão de expandir seu reino para todas as nações. A visão transcultural da Bíblia, a qual nós falamos, né, é o tema central que informa a compreensão da missão cristã de levar o evangelho a todas as nações e culturas. E essa perspectiva tem apoio tanto nas Escrituras quanto nos recursos como a Bíblia, de estudos e estatísticas de missões, né? Nós vemos Deus em Gênesis capítulo 2, Deus chamando Abraão, prometeu a Abraão que ia abençoar todas as famílias da terra por meio dele. Isto estabelece um plano bíblico, um padrão claro de que a bênção de Deus não se distingue a uma nação ou etnia, mas é para todas as pessoas. Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus instruiu os discípulos a serem suas testemunhas até os confins da terra. Atos 2 nós já conhecemos, Pedro e Cornélio em Atos 10, a visão de Pedro e o seu encontro com Cornélio demonstram a mudança de perspectiva do discípulo em relação à missão transcultural. Barreiras nas missões transculturais, né? Há barreiras complexas para a evangelização no mundo e a igreja precisa conhecê-las e preparar-se para realizar sua tarefa missional. As barreiras são inúmeras, né? Quais são elas? Barreiras geográficas, novas nações, novas culturas, barreiras culturais, valores de vida, costumes e hábitos, barreiras econômicas, diferenças de moeda e comércio, barreiras linguísticas, as línguas nativas, barreiras religiosas, islamismo, ateísmo, materialismo, secularismo, etc. Os apóstolos enfrentaram essas mesmas barreiras, mas na força do Espírito Santo, o evangelho saiu de Jerusalém e alcançou os confins da terra. Este mesmo Espírito está com a igreja no presente século para confirmar a nobre missão de proclamar o evangelho. Então, as barreiras nas missões transculturais são obstáculos significativos que a igreja enfrenta ao buscar cumprir a grande comissão de Jesus. São barreiras que vamos enfrentar a cada dia, né? As barreiras geográficas e culturais. As barreiras geográficas e culturais podem ser vistas nas diferenças entre nações e culturas, como mencionadas em Mateus 28, 19. Barreiras econômicas, como diferenças de moedas e comércio, podem afetar a capacidade de financiar missões transculturais,
né, linguísticas, né, que se refletem nas línguas nativas das pessoas, e as religiosas, as barreiras religiosas, que como o islamismo, o ateísmo, o secularismo representam sistemas de crença concorrentes que podem resistir à mensagem do Evangelho. Então, isto são barreiras. As barreiras nas missões existem para ser cruzadas, não para nos deterem. William Carey, né? Conhecido como o pai das missões modernas. As barreiras não são um obstáculo insuperável, mas oportunidades para a graça de Deus brilhar. John Piper escreve. Então as barreiras não é para mim e para você desistir. Barreiras não é para a igreja parar. Barreiras é só uma questão de ultrapassá-las e concluir a grande comissão. Quero adiantar aqui, irmãos, senão vai ficar muito grande essa lição de número 1. É um panorama geral de missão. E a visão global do evangelho no mundo, né? O evangelismo e discipulado em Mateus 28, 18 e 20, né? O texto que nós é apresentado destaca a importância tanto da evangelização quanto de discipulado no cumprimento da grande comissão. Evangelização, a palavra evangelização tem a sua raiz no termo grego euangelion, que significa boa notícia ou evangelho. A evangelização é o ato de proclamar as boas novas de salvação por meio de Jesus Cristo. Discipulado, a palavra discipulado deriva do grego Mertertes, que significa aprendiz ou aluno. O discipulado envolve a jornada de aprendizado e crescimento espiritual, né? O arrependimento e a capacitação do Espírito Santo. Na missão transcultural, a mensagem missionária tem de levar em conta o apelo ao arrependimento para o perdão dos pecados. A Lucas 24, 46 e 49. Este apelo deve estar sobre a autoridade de Jesus, que tem por objetivo sermos suas testemunhas, né? O apelo ao arrependimento e a capacitação pelo Espírito Santo são dois pilares essenciais na missão transcultural, né? O arrependimento para o perdão dos pecados, Lucas 24, 46, a capacitação do Espírito Santo, Atos 1, 8, Jesus promete aos seus discípulos o poder do Espírito Santo, a intercessão pela conversão, Marcos 1,15, Jesus prega a necessidade de arrependimento e fé no Evangelho. Esse é o cerne da mensagem que os missionários devem levar aos povos, né? Então, este é o papel da igreja, o chamado para o discipulado, o chamado à proclamação do evangelho, leva em conta a evangelização, o discipulado, o arrependimento e a capacitação do Espírito Santo, sem a qual nós não vamos conseguir. Então, qual é a grande comissão, né? Fechando esse tópico de número 1, o que é a grande comissão ou qual é a grande comissão? É o mandamento do Senhor para a sua igreja, proclamar o evangelho a todas as nações. É papel da igreja, é fundamental que a igreja pregue, que a igreja evangelize, que a igreja tenha um projeto de missão, tenha a missão como centro, centralizada em Cristo Jesus. Cristo precisa, né, estar centralizado através das missões, através da obra missionária. Que Deus abençoe a cada missionário, a cada missionária, a cada discípulo, a cada pregador, a cada evangelista, a cada um que faz o ID do Senhor. Deus abençoe. Hoje é só o início, né, desta grande revista, desse grande trimestre. Que Deus abençoe na paz de Jesus. Amém.